Boa noite a todos queridos amigos, todos os amigos presentes fisicamente aqui na nossa querida Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, os amigos presentes acompanhando em casa. Agradeço aí a presença de todos. Para quem não me conhece, sou o Eduardo, tenho a alegria de ser trabalhador aqui da nossa Casa Espírita, integro a atividade do Departamento de Infância e Juventude. Só um detalhezinho aqui na tela, clique no... Ai, agora sim. Espero que o áudio esteja bom para todos aí em casa. E, como de costume, meus queridos amigos, convido os irmãos para a nossa prece, para iniciarmos a nossa atividade. Vamos nos tranquilizando, nos asserenando, buscando aquele quentinho no coração, embora o tempo frio no nosso entorno. Elevando os pensamentos ao querido Mestre Jesus, que sempre nos ampara, que sempre envia os bons amigos espirituais a nos conduzirem, a olharem por nós, a nos ampararem. Rogando a presença desses benfeitores, que eles possam nos amparar nestes momentos de reflexão e que possamos, aurindo forças, encontrar aquelas ferramentas, aqueles recursos necessários para melhor lidarmos com os desafios do dia a dia. Sempre gratos ao Eterno Criador, que nos proporcionou a melhor existência possível, de acordo com o nosso merecimento, para o nosso progresso. E certos que somos cercados destas harmonias, dessas vibrações tão cariciosas vindas do alto, nós então pedimos permissão para dar continuidade na nossa atividade. Os queridos irmãos aí de casa, não falei antes, mas não tem problema, a espiritualidade é sempre eficiente. Quiserem deixar a aguinha reservada aí ao lado para ser fluidificada durante o nosso trabalho, certamente a espiritualidade aí vai nos prover com aquilo que é necessário para o nosso refazimento do nosso equilíbrio espiritual, fisiológico, de acordo com o nosso merecimento. Então, meus queridos amigos, nos coube hoje um título interessante para abordarmos na exposição dessa noite. Que se trata da busca da maturidade espiritual. É um nome até poderoso, a busca da maturidade espiritual. Quem de nós tem a pretensão de dizer que atingiu a maturidade espiritual? Que não, eu sou maduro, tudo tranquilo, deixa pra mim que eu sou canhoto, não tem ruim, eu seguro as pontas, seguro o rojão. Mas, conforme nós vamos estudando e vamos nos apercebendo no dia a dia, daqui a pouco acontecem algumas situações, acontecem ali coisas que não são tão agradáveis, que não são tão confortáveis e talvez não hajamos com tanta maturidade. Talvez tenhamos lido toda a obra de Kardec, toda a obra de Chico, de Divaldo, de Joana. Ainda assim, mesmo que já tenhamos uma caminhada aí na doutrina espírita, talvez não tenhamos ainda aquela maturidade para lidar lá com uma coisa que a gente não espera, talvez com uma coisa não pensada, não planejada, porque é muito fácil nós lidarmos com os desafios do dia a dia quando a gente está preparado, quando a gente está bem. Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso ali adiante. Essa exposição ela se baseia principalmente lá no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração, nos itens 18 e 19, deixai que venham a mim as criancinhas. Daí a gente para pensar, mas Eduardo, deixar que venham a mim as criancinhas, mas não estão falando de maturidade? Maturidade é justamente algo que é totalmente diferente de infantilidade da infância. Só que não necessariamente isso, não necessariamente dessa forma. Naturalmente, aquele comportamento que nós dizemos por infantil, por mais pueril, por mais, quem sabe, tolo, não é algo que a gente assemelha, associa, aproxima de uma maturidade. E quando pensamos em maturidade, a primeira coisa que nos vem à mente são cabelos brancos, uma pessoa com o rosto marcado, já com uma certa idade, pensa, uma pessoa vivida, uma pessoa madura. Não necessariamente quer dizer, estamos aí a braços dados, às vezes, com pessoas que já viveram longos anos, às vezes longas décadas, que têm atitudes moralmente consigo próprios, às vezes um tanto quanto descabidas, um tanto quanto irresponsáveis. Não é tão incomum assim, Mas do que se retrata, do que fala essa passagem no Evangelho? Deixa que venha a mim as criancinhas.
Certa feita, Jesus passava na rua e as criancinhas queriam se aproximar de Jesus, queriam estar perto dele, naturalmente. E os apóstolos, não tão, digamos assim, moralmente elevados, não tão tranquilos, entendiam aquelas crianças como um aborrecimento, queriam que se afastassem de Jesus, que não perdessem o tempo do mestre, pois que ele tinha coisa mais importante para fazer e queriam afastar as crianças. E Jesus advertiu os seus apóstolos: não, deixai que venham a mim as criancinhas, pois em verdade aqueles que se assemelham a elas é que herdarão o reino dos céus, que poderão entrar no reino dos céus. E Jesus não estava dizendo para que nós, né, pessoas já envelhecidas na carne, que já maturamos, já passamos por todo o desenvolvimento fisiológico, todo o desenvolvimento psicológico da idade infantil, da adolescência, voltássemos a ser crianças. Naturalmente que não seria isso. Mas, então, o que queria Jesus dizer com aqueles que se assemelham a elas? O que significa isso? Por que deixar vir a mim as crianças? Acontece que Jesus estava chamando a si não apenas, tudo que Jesus fala é muito profundo, não serve apenas como uma lição direta. Existem várias ramificações, vários aprofundamentos morais, filosóficos que podemos tirar do que Jesus colocava. O mestre não dava ponto sem nó, né? Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Então, quando Jesus fala assim, ele está falando daqueles outros, nós todos, espíritos ainda em condição de infantilidade, de falta de maturidade intelectual, moral, espiritual no geral. Por quê? Por quê? Talvez alguns de nós não, porque, como eu sempre gosto de lembrar, nós, espíritas, que estudamos Kardec às cansadas, que participamos de grupos de estudo, que assistimos palestras, nós, certamente esse tipo de equívoco aqui que eu vou falar, nós não cometemos mais. Talvez no passado. Mas aquelas pessoas, aqueles encarnados, que são cheios de si, que se ensoberbecem, que são orgulhosos, são convictos, totalmente convictos daquilo que dizem, que têm a plena confiança das suas ideias, do seu raciocínio, do seu entendimento, muitas vezes não estarão abertos a aprender coisas novas, tal como as crianças. Eis uma das virtudes ditas infantis que as crianças têm e que o mestre desejava que aqueles que o seguissem reproduzissem. Não o comportamento infantil, mas algumas das virtudes, alguns traços das características ditas infantis. Percebamos como as crianças comumente estão dispostas a aprender. Não é difícil nós as encantarmos com alguma proposta de descoberta, com alguma proposta de aprimoramento. Olha só, guri, tu quer aprender uma coisa bacana? Fala assim para um piá, fala assim para uma criança. Eles, o que é, tio? O que é que tu quer me ensinar? O que é legal? E o adulto já, meu amigo, vem cá, quer aprender uma coisa interessante? Quanto que vai me custar? Primeira coisa que o adulto já pensa, opa, é golpe, o que tu tá querendo me vender? Não quero, eu não preciso disso. O adulto tem as suas ressalvas, os seus preconceitos. As crianças não. Mas, enfim. Aqui no Evangelho nos é dito que Jesus também estava mirando naqueles que como é que podemos dizer? Tinha uma certa infantilidade intelectual, uma não maturidade intelectual. É citado aqui os fracos, os escravizados e os viciosos. Percebamos que ele não falou nos cruéis, nos mentirosos, os mal intencionados. Falou fracos, escravizados e os viciosos. Por quê? As pessoas nessa condição ou nessas condições não estão necessariamente, talvez, cometendo equívocos, talvez não agindo com plena responsabilidade sobre si mesmos, por livre e espontânea vontade. Comumente foram induzidos por um meio, por uma situação. Moralmente, na época de Jesus, a questão da escravidão era muito mais pungente. Os povos estavam a todo momento em guerra e conquistando uns aos outros, e existia muito tranquilamente a figura dos servos. A figura dos servos que hoje, pelo menos a legislação atual da maior parte do planeta, se é que existe ainda em algum lugar, não prevê. Pelo contrário, abomina qualquer tipo de restrição da liberdade, sem que seja pela pessoa ter cometido algum delito, algum crime. E até quando comete um crime, às vezes o pessoal quer dar uma libertadinha, né? Mas enfim, isso fica para um outro momento.
Então, percebamos que aquelas pessoas que foram postas ou que se demoraram demais numa situação de fraqueza no sentido de não tomar para si as rédeas da vida. As pessoas se demoraram numa condição de servidão, de escravidão, que estiveram sob um jugo. Aquelas pessoas que se deixaram levar por vícios, por não ter encontrado uma alternativa melhor, mais harmoniosa na vida para se conduzirem em paz, em tranquilidade. Essas pessoas muitas vezes não agiram no mal de forma proposital. Assim como as crianças muitas vezes não têm uma intenção maligna, uma intenção cruel por trás de uma brincadeira, de um xiste ou até de uma pequena agressão física, que ela não enxerga a malícia, não enxerga uma maldade maior naquilo que está fazendo. E é necessário que um adulto advirta de que aquele comportamento está errado. Ou que cause ali um desentendimento com seus amiguinhos, com as outras crianças, para perceber que aquela conduta não é mais adequada. Faltava ali não um senso moral, uma bondade no coração, uma generosidade no coração. Às vezes a criança fez o mal sem perceber que estava fazendo mal. E na verdade nós adultos volta e meia ainda fazemos esse tipo de coisa. Volta e meia ainda nos equivocamos, ainda agimos com uma certa impulsividade ou até com uma falta de lucidez, sem enxergarmos a consequência plena dos nossos atos. Às vezes até achando que vamos auxiliar. A essas pessoas que não têm uma intenção diretamente maligna, diretamente cruel, injusta, egoísta de forma direta, é a quem Jesus estava se dirigindo. Essas pessoas com essa pureza de coração, digamos assim. Na verdade, essa ingenuidade não é exatamente a pureza de coração. São duas coisas distintas. A ingenuidade, o seu antídoto é a lucidez, é a compreensão de uma situação maior. Tomar a situação toda por um escopo superior, por um panorama superior. Né? A pureza de coração é algo mais nobre, algo mais elevado, e que não significa necessariamente uma falta de raciocínio, uma falta de lógica, uma falta de bom senso. O bom coração é sim uma pureza, uma honestidade da parte dos sentimentos da pessoa. Um coração que não está necessariamente interessado num ganho quando age. Uma pureza, uma espontaneidade, uma coisa transparente, digamos assim, no coração. Não vamos confundir com a ingenuidade, embora comumente nós façamos isso. Então Jesus chama muita atenção para essas pessoas. Não, Jesus estava dizendo, deixa essas pessoas que estão um pouco equivocadas se dirigirem a mim. Deixa esses que estão viciados por falta de amor próprio, por falta de forças, por falta de compreensão que prejudicam a si mesmos, virem a mim, que possam conhecer essa palavra de amor, possam conhecer essa promessa que é cumprida do Pai de um futuro melhor, de um reino dos céus, de herdar a terra no sentido que a terra vai se transformando em um mundo melhor para que os justos aqui possam habitar. E, naturalmente, essas pessoas são mais propensas, tanto as crianças como as pessoas nessas condições, que não podemos entender como desvalidas e coitadinhos, mas que, sim, são pessoas que não tiveram uma plenitude de poder sobre si mesmo até então. Essas pessoas comumente têm muito mais humildade, têm muito mais capacidade de perceber que precisam crescer. De novo, aqueles de nós que se acham plenos, se acham convictos, que acreditam que já fizeram o progresso que necessitavam, que não tem mais para onde crescer, que já dominam determinado assunto, determinada área, que está tudo certo na sua vida, essa pessoa que está cheia de si, por que ela vai querer aprender? Por que ela vai se preocupar em amadurecer espiritualmente? Entender que existe uma dimensão acima, aliás, uma dimensão mais abrangente, que é a dimensão imediatista, materialista, que nos consome o dia a dia comumente. Há aqueles de nós que talvez nessa soberba, nessa arrogância, não pratiquem um simples ato de humildade, de educação com o seu semelhante. Não haverá aqueles doutores, aquelas pessoas numa alta posição social que não conseguem se pôr no lugar de uma pessoa em condição de sofrimento, que não conseguem compreender, não conseguem lembrar
como é estar numa situação subalterna e agem com arrogância, que agem com uma certa displicência, sem consideração, sem carinho, sem respeito pelo próximo, esquecendo que o corpo é feito da mesma substância e que o seu destino após o desencarne é o mesmo, aliás, com tal falta de consideração pelo semelhante que muitas vezes amarga de forma humilde algumas provas bem duras, sem o apoio daqueles que poderiam até lhe aliviar a condição. Provavelmente a destinação não vai ser tão a mesma assim, né? Provavelmente a pessoa que supera bem as provas, que suporta bem as provas, não reclama, e aquele que não olha para o seu semelhante, vão para situações bem distintas ao desencarnar, né? O Espiritismo está aí para nos chamar a atenção para esse ponto. Então nós vamos perceber a importância de nós tentarmos nos identificar sim com aquelas chamadas virtudes infantis, mas não de termos o comportamento infantil, para sermos como as crianças que Jesus chama, de termos menos arrogância, menos soberba, menos pretensão sobre aquilo que nós dizemos entender. E a bem da verdade, aqueles que são verdadeiros estudiosos, verdadeiros sábios, que muitas vezes têm a sua autoridade reconhecida por pessoas que estão iniciando o seu estudo, em qualquer das áreas, eles percebem naturalmente que quanto mais sabem, menos sabem, mais tem que aprender, que nunca se tem a totalidade da compreensão de determinados assuntos. Que dirá a totalidade do avanço moral que o espírito humano é capaz de atingir. Algo tão importante que o Espiritismo sempre nos convida. Eu me lembro de uma cena do filme do Nosso Lar. Na verdade, me lembrei da cena do filme porque ela é mais marcante, né? Ela está em 3D, a gente viu na tela do cinema, mas acontece igualmente no livro. Para quem não conhece o Nosso Lar, é um livro da autoria espiritual de André Luiz, que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Um livro fantástico que mostra como é o retorno à pátria espiritual desse personagem, que na verdade é uma personagem real, é uma pessoa que esteve encarnada entre nós, né? Que usa o pseudônimo de André Luiz por questões de respeito aos familiares, para não chamar a atenção mais para o nome da personalidade que havia desencarnado do que para o conteúdo da história. E embora sua alta posição social quando encarnado, ao retornar para o mundo espiritual, ele sofreu bastante porque a sua existência era praticamente toda materialista. Ele não tinha uma compreensão de que existia essa dimensão espiritual. E lá pelas tantas, recomendamos a todos a assistir o filme, que teve a supervisão da Federação Espírita, e principalmente a conhecer o livro e os demais livros desse autor espiritual que a psicografia abençoada de Chico Xavier nos trouxe. Mas enfim, no filme tem uma determinada cena em que André Luiz deseja falar, se eu não me engano, com o governador da cidade onde ele estava, da cidade Nosso Lar. E ele queria ter uma audiência com o governador para saber alguma coisa sobre a sua condição, sobre como obter um trabalho, para obter qualificação para poder retornar à Terra para visitar seus familiares. Não ainda como reencarnação, mas para poder vir à Terra. E André Luiz foi à frente de todos, ele não percebeu, aliás, percebeu que havia pessoas num salão onde o governador estava atendendo, escutando de 2 em 2. André Luiz se dirige a ele e diz que precisa falar com o governador e que o assunto dele era rápido. E o governador prontamente, mas o assunto de todos aqui não é? Havia várias pessoas esperando. Daí eu pergunto para os amigos, se aqui encarnados nós conseguimos chegar nos nossos governantes com essa facilidade. O André Luiz só teve que esperar numa fila. Demorou um monte, porque outras pessoas chegaram antes. Tiveram mérito de chegar antes. E o governador escutou a todos. A todos. Do mais humilde, do mais singelo, do mais simplório, um espírito de alto escola, de alto nível, que já era responsável por dirigir uma cidade que tinha tarefas importantíssimas. Ele tinha os momentos específicos que ele parava para ouvir cidadão por cidadão. Não era com o assessor que ia falar. Não era mandar um e-mail e esperar. Não. Espera aí, nesse dia, nesse horário que vai ser atendido. E às vezes, se tem alguém mais próximo de nós que poderia
achar que não, eu já tenho muitas obrigações, já tenho muitos encargos, não posso dar atenção para isso, vou relegar essa tarefa aqui para um assessor, para um assistente, alguma coisa assim, seria esse governador do nosso lar, esse dirigente do nosso lar. E não fez isso. Não, claro, nós espíritas não, mas alguns de nós, talvez no passado, antes de conhecer a doutrina espírita, porque conseguimos um diploma universitário, porque estávamos com um dígito a mais na conta bancária, porque trocamos de carro, porque fomos ser atendidos, fomos comprar alguma coisa num local e nós estávamos num nível social muito acima do local. Quantas vezes nós, ou tais pessoas, esquecem que tem um ser humano ali tão importante quanto nós outros? E quando a criança age com uma certa soberba, um certo despeito, um certo desprezo com o seu amiguinho, ou diante de um estranho, alguma outra pessoa, o que uma mãe consciente, uma mãe sã faz? Não repreende a criança, não chama atenção, tu te comporta, não foi os modos que eu te dei. Não importa se a pessoa tem menos condição financeira que nós. Uma mãe sã, ou um pai são, né, qualquer adulto responsável são, vai advertir a criança e vai dizer para tratar com aquela mesma educação. E a criança comumente não faz caso. A menos que já esteja um pouquinho corrompida, um pouquinho avançada, e vendo muito mau exemplo dos adultos, dessa soberba, dessa arrogância, de se achar superior aos outros, comumente a criança se retrata em seguida e toma aquilo por natural. Não fica resistindo, não fica criando não, mas eu sou melhor, eu sou superior. É um que outro caso. As crianças não são perfeitas? Claro que não são perfeitas. Ainda estamos no mundo de provas e expiações. Não estamos recebendo apenas anjinhos. Nós mesmos não somos ainda anjinhos, certo? Então como é que vamos ter filhos anjinhos? Mas enfim, a criança com mais facilidade se corrige, se direciona para uma condição moral mais adequada. Não é necessário um esforço tremendo para isso. Percebamos então que as crianças têm esse coração aberto, essa capacidade de buscar aprender, de se colocar numa condição de quem sabe que precisa, que pode aprender mais. Não é nem a questão de saber que precisa, é a questão de desejar crescer, desejar ser mais. Quantos de nós, quando crianças, não desejávamos crescer de uma vez, ter mais capacidade, aprendermos outras coisas, passarmos de ano, irmos para a faculdade, aqueles sonhos da criança? Quantos sonhos não eram de crescimento, não eram de desenvolvimento, de se tornar a professora, a médica, o jogador de futebol, o piloto de avião, a bombeira, etc, etc, etc. As crianças sonhavam. E nós continuamos sonhando, mas colocando no sonho essa ambição positiva, essa curiosidade positiva, se é que podemos dizer assim. E podemos. A curiosidade não é necessariamente um defeito. Todo defeito surge do egoísmo. Todas as características humanas são neutras. Quando nós sujamos com egoísmo, nós fazemos com que as características se tornem viciosas ou viciadas. Então, quando elas não têm esse vício, essa questão do egoísmo, a força de vontade é equilibrada. A ganância desmedida é desequilibrada. Então, uma criança tem força de vontade de superar uma prova, superar um obstáculo, quem sabe uma competição esportiva sadia, não há problema nisso. O problema da nossa parte vem na ganância, na obsessão. A criança tem uma facilidade para o perdão e nós, depois de adultos, precisamos raciocinar, pensar, entender por que o fulano me fez aquilo ali. Bah, mas aquele cara lá, aquele lá, o que ele me aprontou? Não tem perdão. A criança até faz birra, faz beiço, xinga, quer brigar às vezes, vai para as vezes de fato. Os pais separam, aqui ó, tu te aquieta, tu pede desculpa e não, mas o que ele fez? Não quero saber. Não quero saber. Vai lá e pede desculpa. Vai lá, faz as pazes, daqui a pouco já estão brincando de novo, já estão amigos de novo. O adulto, bem, vocês sabem, não nós espíritas, claro, nós espíritas perdoamos com muita facilidade, aliás, nós nem nos ofendemos, né? Nós nem nos ofendemos. Somos discípulos de Jesus, trabalhadores da última hora, mas é como se estivéssemos aqui desde a primeira. Quer dizer,
não necessariamente assim. Não necessariamente assim. Então, essa boa vontade infantil, todas essas características, nós precisamos buscar em nós para sermos essas, como essas crianças, para nos aproximarmos de Jesus, para nos identificarmos com Jesus. Percebamos que o chamado do mestre, ele vem justamente nesse sentido. Ele vivenciou todas essas virtudes. Vamos parar para pensar. Talvez nós, ao estudarmos o Novo Testamento, tenhamos uma ideia, acredito que muito pelo linguajar, uma ideia de um Jesus muito austero, muito seco, muito distante. No entanto, nada é mais equivocado. Percebamos que ele sim tinha um espírito de cooperação, uma vontade de estar com os seres humanos, senão não estaria conosco. O mestre, quando a Terra se formou, já era um espírito de alto nível. E alguns de nós não tinham passado pela primeira encarnação ainda. Então, se ele se dispõe a estar entre nós, é porque ele acredita na nossa capacidade. Ele atuou em equipe, afinal de contas, ele estava ensinando os seus discípulos, demonstrando, andava entre nós, dormia na casa daqueles que estavam ali encarnados à mesma época que ele. Não se sentia acima da multidão. Novamente, alguém que poderia... Jesus, gente, vamos pensar a dimensão espiritual de Jesus. Se tem alguém que é superior a nós, é ele. E ele deitava a cabeça numa pedra para descansar. Nasceu na manjedoura. Isso é meio poético, mas é exatamente por isso que ele reencarnou nessa condição de humildade, de não fartura material, justamente para as pessoas verem que o que ele propunha não era algo de outro mundo, não era algo de um Deus distante. Não. É algo da lei do Pai que permeia todos nós, que está entre nós. Na Igreja Católica fala muito isso, né? Deus está entre nós. Então, Jesus veio representar isso, veio representar a divindade na carne, na humildade, na fragilidade humana. Então, ele andava com as ditas pessoas de má vida. Ele respeitava os ditos cobradores de impostos, as pessoas que andavam na noite, as pessoas que faziam coisas que julgamos bem negativas. Ele estava entre elas, ele não se identificava nas atividades com elas, mas ele não as julgava, não as condenava. A famosa história da mulher adúltera e do atirai a primeira pedra quem está sem pecado. Então ele não condenava a ninguém. Então ele estava entre nós, ele tinha o coração aberto para nós, seus irmãos tão mais jovens, tão mais necessitados. Era como se nós fôssemos pensar num pós-doutorando, assim, uma pessoa de grande saber lidando com crianças de colo. Nós éramos a sua companhia. Ele era mais do que um pós-doutorando e nós menos que crianças de colo e nós em sua companhia, e ele se dignava a nos ensinar, a nos orientar, a nos dar o exemplo. Na verdade, a distância, se fôssemos comparar em escala real, é muito maior, mas só para a gente ter uma ideia. Nós imaginamos uma sumidade, uma autoridade intelectual cuidando de crianças que, na verdade, uma coisa é o seu próprio filho, mas que não são seus filhos, andando com essas crianças em vez de estar andando com os seus, com aqueles equivalentes intelectualmente a eles. Era o que Jesus fazia conosco. E na verdade ainda faz. Só não faz mais por desígnios divinos e por compreender que já deixou a mensagem necessária. Talvez ele encarnado entre nós hoje não fizesse essa diferença que já fez, que já impactou lá no passado, dando o caminho certo. Ele sempre teve essa boa vontade e eu ousaria dizer que Jesus tinha até aquela curiosidade sadia que nós dizemos que as crianças têm e que nós devemos espelhar. Porque quando alguém chegava a ele, o mestre olhava no fundo dos olhos da pessoa e dizia: me fala o que tu queres. Ele tinha, embora toda a sua autoridade espiritual, a capacidade plena de olhar e defasar completamente, perceber completamente a alma da pessoa, e o mestre tinha essa consciência, ele era humilde ao ponto de escutar a pessoa. Não era, não, eu sei que tu quer, vai estar curada, não, vai daqui que eu tenho mais 30 para atender. Não, Jesus não era essa distância, essa arrogância soberba. Ele parava, ele olhava nos olhos, ele transmitia o amor, ele era próximo, ainda é próximo de nós, se nós buscamos essa sintonia. E não vamos nem falar no perdão.
essa capacidade de perdoar. Na verdade, Jesus nem precisou nos perdoar, porque ele já sabia tudo o que ia acontecer. Tudo que aconteceu era de acordo com os desígnios do Pai e de acordo com a consciência de Jesus. Eu acho maravilhosa aquela passagem de quando ele está crucificado, que um ladrão se dirige a ele e, aliás, um ladrão comenta que era justo que ele estivesse crucificado porque ele era um bandido, ele tinha cometido crimes, mas que Jesus não deveria estar ali não era o lugar dele. E Jesus disse que, olha, tu em verdade vai estar do meu lado no céu diante de Deus. Jesus percebeu ali, ó a grandeza do mestre, ele percebeu ali um ser humano que estava reconhecendo a sua pequeneza, reconhecendo a sua fragilidade, reconhecendo os seus equívocos. E Jesus, ainda assim, crucificado, o consolava, o estimulava, lhe dava esperanças. Então, se alguém poderia perdoar aquele criminoso, era Jesus, e Jesus o fez. Era por conta da sua autoridade moral. Então, Jesus representa todas essas ditas virtudes infantis que precisamos carregar no coração, precisamos desenvolver, trazer, especialmente no convívio com os familiares. Mas nunca esquecendo no convívio com todos os nossos próximos. Falamos com os familiares porque é aquilo, né? É muito mais fácil a gente se comportar na rua. Dentro de casa a gente esquece dessas coisas. Tá, não. Claro, a gente não, porque nós somos espíritas, né? Somos pessoas muito elevadas. Então, meus amigos, agradeço imensamente a atenção e o tempo de todos, né? Nessa noite que está um pouquinho fria, mas era a mensagem que tínhamos para essa noite. Convido, então, a todos os presentes para a nossa prece. Amado Jesus, amigo, próximo, sempre presente, te pedimos desculpas, Mestre, por nós, no nosso egoísmo, no nosso materialismo, na nossa impulsividade, no nosso imediatismo, nos afastarmos dos teus preceitos, Mestre. E envia sempre os bons anjos para nos tranquilizarem a mente e que tenhamos a condição, que tenhamos essa humildade, essa pureza de coração de te buscarmos, Senhor. Que possamos nos identificar contigo e com os desígnios divinos no dia a dia. Que possamos lembrar que tu podes estar conosco a cada instante. Basta que assim desejemos. Senhor, nos estimula sempre a buscarmos essa melhora, a entendermos o quanto ainda somos pequenos, a entendermos o quanto precisamos crescer. Que o teu calor, que o teu amor, que a tua presença, Mestre, abasteça esses sonhos em nossos corações, esses sonhos de sermos mais, esses sonhos de voarmos livres como ao céu, a teu lado, Mestre. Que possamos, te seguindo, cada vez mais nos identificarmos com os desígnios divinos, com a benevolência divina. E que possamos, dessa forma, praticar essa caridade que tu tão vivamente exemplificou. Que entendamos que o nosso semelhante é o nosso amigo, é o nosso próximo, que talvez ele ainda não esteja na condição de ser esse amigo. Que tenhamos a pureza no coração como as crianças de entender que aquele colega de caminhada, que aquela pessoa ao nosso lado, com quem hoje nos desentendemos, amanhã poderá ser uma pessoa de muito valor para nós. E que possamos não colocar empecilhos nessa amizade, nessa aproximação, nessa fraternidade que tu tanto nos recomendou e exemplificou, Mestre. Por favor, abençoa os nossos lares, abençoa essa casa de estudos, essa casa de amor, essa casa de iluminação, bem como todos que aqui vêm, trabalhadores e atendidos, encarnados e desencarnados. Muito obrigado, Mestre, e que assim seja.